Arco orientado. Então nós já falamos da medida de arco, falamos sobre ângulos, agora arcos orientados. Bom, quando eu falo sobre um ângulo, por exemplo, de 90 graus, eu posso dizer que esse ângulo, sendo orientado, ele vai girar no sentido horário. Quando eu não estabeleço nenhuma referência, se eu falo assim, o ângulo tem 90 graus, então ele roda no sentido anti-horário. No caso do arco orientado, eu posso dizer que esse ângulo é um ângulo de menos 90 graus, então eu já determinei o sentido dele, o sentido é negativo. Então ele roda no sentido horário. Então vamos pensar o seguinte, ó. Em trigonometria, adotamos o sentido anti-horário do percurso como positivo e o sentido horário do percurso como negativo. Todo arco da circunferência não nulo, no qual adotamos um sentido de percurso, é chamado de arco orientado. Então, quando eu disser que ele é negativo, eu estou orientando o sentido aí desse arco. Olha aqui nos exemplos. No primeiro quadro aqui, né, no primeiro exemplo, eu tenho um arco positivo, então ele rodou a setinha aqui, ó, sentido anti-horário. No segundo arco ele é negativo, ele rodou no sentido horário, tá? Então esse aqui é como se eu estivesse representando aqui, ó. Tá aqui, o primeiro eu tenho 90 graus, eu não preciso dizer orientar esse arco. Se eu disser apenas 90 graus, eu sei que eu estou falando positivo. Arco orientado AB tem medida π/2, né? Radianos, ou 90 graus. No segundo exemplo, arco orientado BA tem medida menos 9, menos π/2, ou menos 90 graus. Então, ó, olha como foi determinada a orientação. O arco AB, AB, positivo, eu fui no sentido anti-horário. Arco BA, então eu partir daqui, ó, minha origem é o B aqui em cima, eu fui no sentido horário 90 graus. Então é isso que eu me refiro a arco orientado. Pode aparecer dessa forma. Arco AB, opa, se eu vou do A até o B, é positivo. Arco BA, eu estou indo do B para A, então eu estou rodando no sentido horário. Eu estou com uma medida negativa, então eu girei 90 graus no sentido anti-horário. Eu poderia ter, por exemplo, aqui embaixo, ó, o C e falar para você assim, ó, o arco AC. Ou seja, eu vou do A até o C. Eu vou girar aqui, ó, menos 90 graus, partindo de A até C. Então, isso é o que nós chamamos de arco orientado. Ciclo trigonométrico, então a gente já observou, né, que eu consigo orientar os arcos. E aqui, ó, o que nós precisamos, né, nós já conversamos sobre essa parte teórica, mas o que a gente precisa observar bem, eu coloquei aqui o resuminho nesse quadrinho vermelho. Ó. Se o alfa, né, o ângulo alfa que a gente está dizendo, é igual a zero, tomamos o P igual a zero. Aqui o primeiro quadrinho, ó, o ângulo igual a zero, então eu não me desloquei para lugar nenhum. A igual P, eu não me desloquei. Quando o ângulo alfa é maior que zero, então eu me desloquei, ó, do A até o P, ó, eu me desloquei esse sentido aqui, ele é maior que zero, levando em referência o ângulo central aqui, maior que zero. No último caso, se o alfa é menor do que zero, o percurso do ciclo é no sentido horário. Então, eu me desloquei de A até P aqui no sentido horário, porque ele é menor que zero, então é um arco negativo. O ponto P é a imagem de alfa no ciclo trigonométrico. Nós usamos esse ponto P apenas para a imagem. Então, vamos lá. Alfa igual zero, a imagem aqui, ó, ela é igual, né? Como se fosse o arco nulo, eu não me desloco. O alfa maior do que zero, eu me desloquei no sentido positivo, porque ele é maior que zero. E alfa menor que zero, eu me desloco no sentido negativo, porque ele é menor que zero. O alfa me desloco no sentido negativo, ou seja, no sentido horário. E aqui algumas convenções, né? Nós falamos já no início sobre o plano cartesiano que aparece aí na circunferência. Então eu tenho o eixo x e o eixo y aqui. E ele está dividindo aqui a circunferência em 4 quadrantes.
Lembra que no início nós falamos que um ângulo de 90 graus é 1/4 da circunferência, porque eu tenho 90 graus aqui para cada quadrante que eu observar. Os quadrantes nós vamos chamar da seguinte forma. Primeiro quadrante está aqui, eu posso dizer que é do A até o B é o primeiro quadrante, do B até a linha é o segundo quadrante, A' até B', terceiro quadrante, B' até A, quarto quadrante. Então é isso aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, exatamente nessa ordem. E aqui nós já falamos sobre isso, ó. Será omitido o símbolo rad nos arcos trigonométricos em radianos. Então eu posso dizer 90π sobre 5. Eu estou falando sobre radianos? Sim, 180π, né? Ou 180 graus, que é igual a π. É igual a π radiano, mas eu não preciso falar π radiano. Eu já sei, eu posso omitir esse rad, né? esse símbolo nessas informações. Como todo arco trigonométrico tem como extremidades um mesmo ponto, denotaremos o arco apenas pelo outro ponto. Ou seja, ó, vamos um exemplo, fica muito melhor de entender. Partindo do ponto A e percorrendo no sentido anti-horário, um arco de comprimento π sobre 5. Por que isso? A origem é aqui, ó. Sempre essa é a origem, onde eu estou no ponto 0. Se é um arco de π sobre 5, eu fui do 0 ao π sobre 5. Eu não preciso colocar do 0 ao π sobre 5, eu só coloco o tamanho do arco. A mesma coisa eu faço com as outras informações, olha. Partindo do ponto A e percorrendo no sentido horário, um arco de comprimento 2, obtemos o arco menos 2. Ou seja, eu não preciso colocar de A a P ou de A até menos 2. Eu já tenho aqui, eu sei que a origem é em A, então se o arco é menos 2, ele vai até o ponto P, que é o menos 2 aqui. Tá? Então, a origem não é preciso ser indicado, né? Eu consigo dizer, olha, um arco de 20 graus, por exemplo. Então, ele parte aqui do 0, vai até o 20 graus aqui. Se eu falar um arco de 90 graus, ele parte daqui e vem até aqui. Agora, se eu digo em relação ao arco orientado, né? O arco de menos 90 graus, ele parte do 0 até o menos 90, que está aqui embaixo. Obtemos assim o ciclo trigonométrico em radianos, né? Então eu coloquei aqui um do ladinho do outro, só para a gente observar aí essas questões do ângulo. Olha, 90 graus, ele equivale a π sobre 2. Está aqui, ó. Todo valor que eu imaginar em graus, eu consigo transformar em π radiano. E isso nós já fizemos nos exercícios anteriores, isso é feito pela regrinha de 3. Então, no outro vídeo, a gente tinha esse ciclo, fizemos aí algumas transformações. Se não se recorda como faz, assiste novamente, né, a sequência, o segundo vídeo de arcos trigonométricos que está falando sobre isso. Tá? Então, é importante, assista quantas vezes for necessário. Né? Você não vai cansar o seu professor, você pode assistir quantas vezes for preciso. E aí você consegue fazer essas transformações. Para cada valor aqui, ele aparece em π radiando aqui e assim sucessivamente. Arcos côngruos ou arcos congruentes. Então vamos observar aqui, ó, eu tenho nesse caso aqui, ó, um ângulo de 30 graus. Um arco ele é congruente quando a extremidade, as suas extremidades param no mesmo ponto. Vamos lá. Aqui na primeira definição. Dois arcos são côngruos ou congruentes quando têm a mesma extremidade e diferem entre si apenas pelo número de voltas. Então vamos pensar aqui, ó. Se eu ando do 0 ao 30, eu tenho 30 graus. Agora, se eu sair aqui do 0, der uma volta completa, aqui eu andei 360 graus. Agora, se eu andar um pouco mais até o 30 aqui, eu andei 390 graus. Parei no mesmo local. Então, eles são côngruos. Então, vamos pensar assim, ó. Vou tentar riscar aqui para deixar mais ou menos essa ideia, ó. Eu saí daqui, passei 30 graus, continuei girando. Girei tudo isso daqui,
Aí aqui, ó, 360 graus mais 30, eu parei aqui, ó, na mesma distância, certo? Então, eles são côngruos ou congruentes. Então, de um modo geral, eu posso dizer o seguinte: se um arco mede alfa graus, né, a medida dele é alfa, a expressão geral dos arcos côngruos é dada por alfa mais k vezes 360 graus, onde esse k é o número de voltas. Ou seja, quando eu andei até o 30 e dei uma volta completa a partir daí, eu chego até 390, ou seja, é como se fosse 30 mais k vezes 360. Quantas voltas eu dei completa? Uma. Então, 30 mais 1 vezes 360, 30 mais 360, que é igual a 390 graus. E se eu tivesse dado duas voltas? Então, eu teria 30 mais 2 vezes 360, ficaria assim, vamos colocar aqui, 30 mais k vezes 360, substituindo 30 mais k vezes, já substituí direto, né? Duas voltas então, 2 vezes 360, 30 mais 2 vezes 360 é 720. Então, 750 aqui seria um ângulo congruente, porque eu ia sair daqui até o 30 graus, dei uma volta completa, aí eu tenho 350. 350 mais 360 e assim por diante. Eu vou girando, certo? Então, 2 vezes 360, que me dá os 720, mais os 30 graus, eu chego em 750 graus e assim por diante. E é assim que eu vou medir nos ângulos congruentes. E aí nós temos aqui, olha, se o arco mede alfa radiano, a expressão geral dos arcos côngruos a ele é dada por π mais 2 vezes k vezes π. Bom, eu posso ter o arco informado em ângulos, né, em graus, tá? Que foi esse exemplo que a gente acabou de ver, mas se ele for dado em π radiano, então eu vou usar da seguinte forma: o ângulo alfa em radianos, mais 2 vezes k, então 2 vezes o número de volta, vezes π, e eu consigo chegar da mesma forma, tá? No caso, então, do ângulo dado em radiano, eu uso a segunda fórmula e eu posso fazer a transformação, se assim achar mais fácil, né? Posso fazer a transformação e depois fazer as seguintes transformações. Bom, agora vamos observar esse exemplo aqui. Um móvel partindo do ponto A, origem dos arcos, então eu vou dizer aqui, a origem dos arcos, o ponto A está aqui. Percorreu um arco de 1690 graus. Quantas voltas completas deu e em qual quadrante ele parou? Bom, ali ele diz que esse móvel percorreu 1690 graus e ele não diz, por exemplo, se essa distância que ele percorreu é uma distância, é um arco orientado, ou seja, uma distância negativa. Ele não passou essa informação. Logo, eu vou entender que esse 1690 graus, ele deve ser dado no sentido anti-horário, ele é considerado como positivo. Se eu tivesse colocado negativo aqui, menos 1690, aí eu rodava no sentido horário. Bom, eu quero saber quantas voltas completas e qual quadrante ele para. Então eu já tenho que pensar assim, ó. Esse é o primeiro quadrante. Esse é o segundo quadrante. Terceiro quadrante. Quarto quadrante. Então, quantas voltas e onde ele para? Vamos lá. 1690 graus. Uma volta completa não é 360 graus, então eu vou dividir isso aqui por 360. Como eu faço essa divisão aqui, ó?
Eu sei que 4 vezes 360, se eu multiplicar por 4, 360 vezes 4, me dá 1440. 1440 aqui. Se eu subtrair 1690, tiro 1440, me sobra 250 aqui embaixo. Isso significa que eu dei 4 voltas completas e depois eu me desloquei mais 250 graus. Então, 4 voltas completas mais 250 graus. Se eu montar uma equaçãozinha aqui, ó, 250 graus mais 4 vezes 360, só fazer uma continha aqui, ó, 4 vezes 360 me dá 1440. Se eu somar com esses 250 aqui, eu volto para 1690. Então vamos dar uma olhada. Significa que nós demos 4 voltas completas. Eu vim aqui, ó, fiz isso aqui 4 vezes. 1, essa é a primeira vez, giro de novo. 2, giro de novo. 3, giro de novo. 4. Essa é a minha quarta volta. E aqui eu ainda ando mais 250 graus. Então eu ainda continuaria girando aqui. Até aqui eu estou em 210, 225, 240, 250 graus estaria mais ou menos aqui embaixo, ó. Então eu dei 4 voltas e parei no terceiro quadrante. Então 4 voltas. 4 voltas e parei no terceiro quadrante. Claro que se eu tivesse feito ele negativo, eu daria, olha a diferença, se fosse negativo aqui, ó, eu daria as mesmas 4 voltas, porém no sentido horário. Então a quarta volta aqui, e aí eu andaria até 250 graus, eu andaria aqui, ó, 90, 180, 270 negativo aqui, então eu estaria aproximadamente aqui 250 nessa região aqui em cima, se fosse negativo. Então eu tenho que tomar cuidado e observar. O arco é orientado, ele pede positivo ou negativo. Observe isso antes de fazer o cálculo. Então, dessa forma, observe lá o círculo, faça os testes. Pegue lá um arco de 2000 graus. Quantas voltas completas e em qual quadrante eu vou parar? Um arco de menos 2000 graus. Quantas voltas completas e em qual quadrante eu paro? Pega o valor em questão. Divide por 360. O que você achar aqui, ó, debaixo da chave, aqui, ó, é as quantidades de voltas completas e o que sobra é quantos graus você anda além das quantidades de volta. Esse então foi o nosso terceiro vídeo falando sobre arcos e ainda tem mais. Bons estudos!